Tema de hoje: polarização afetiva e as eleições para deputado. A campanha desse ano é fundamental para o futuro do país. Acho que tu já entendeste isso e sabe que a gente precisa estar à altura dos desafios. Seja a postura imperialista de interferir na América Latina, seja a ascensão do conservadorismo no Brasil, a consolidação de uma candidatura da extrema-direita cada vez mais forte. Ou seja, tarefas não faltam, problemas são muitos e nós precisamos estar à altura. A gente fazer um debate político sobre isso, saber se posicionar, se colocar com as candidaturas a deputado federal, estadual que nós vamos ter, porque nós precisamos aumentar nossa participação no Congresso, gente. É fundamental. Mas antes, um aviso aos navegantes: esse espaço não é para bolsonarista, esse canal é um canal de esquerda. Está do lado de lá da avenida? Desce. Eu não sou para-brisa de caminhão, eu não sou pastor evangélico, não sou borracheiro e também não sou psiquiatra. Agora, se você é de esquerda, tem compromisso com o povo brasileiro, quer construir uma transformação nesse país tão desigual, um cara de esquerda, uma guria de esquerda, está no lugar certo, porque aqui é o espaço da esquerda brasileira. Mas antes, uma coisa: se tu tem esses compromissos, não adianta só esquerda unida no Instagram e não fortalecer os canais de esquerda. Então é uma tarefa. Te inscreve no canal, deixa um ok, comenta. Às vezes tem mais comentário dos bolsominions aqui do que da esquerda. Vamos fortalecer os canais de esquerda, pessoal. E o mais importante, repassa esse vídeo. As tarefas nossas são gigantescas. Precisamos consolidar uma opinião política, precisamos consolidar espaços digitais de resistência. E este canal é um desses espaços. Bora pro vídeo? O primeiro elemento é a diferenciar, tá? Tem desdobramentos diferentes para a polarização afetiva, tá? Para a questão nacional, para a questão para a presidência da República, para o executivo e para o legislativo no proporcional, que são diferentes. Os debates dão em outro nível, numa outra situação, ao qual a figura do líder acaba tendo um peso, inclusive porque envolve políticas públicas, envolve toda uma situação mais complexa, assim como para o governador também é diferente. Então, executivo é uma coisa, legislativo é outra. Feito isso, a gente tem que trazer um elemento importante. Existe, gente, um ressentimento muito forte por setores da sociedade que não concordam com a ascensão de novos agentes, de novos segmentos sociais, como negros, mulheres, LGBTQIA+. E esse ressentimento é usado pela extrema-direita para criar uma identidade. O homem branco, hétero, que não tem mais o seu lugar específico de poder, que se sente fragilizada porque hoje a mulher está em ascensão grande, a maioria das famílias são hoje comandadas por mulheres. Existem em vários segmentos sociais. Existe crise econômica, que se a pessoa perdeu o emprego e aí olha lá uma outra pessoa de uma outra nacionalidade que tem emprego e ela diz que ele pegou o seu emprego. Então existe esse ressentimento, essa raiva, esse ódio, esse medo. E esse medo é canalizado pela extrema-direita para construir uma identidade. A partir daí, que uma pessoa se sente acuada, se sente com medo, se sente insegura, a extrema-direita oferece Deus, pátria e família. Segurança. Nesses momentos da sociedade de transição, numa sociedade complexa, muitos se sentem inseguros, muitos se sentem ressentidos, porque não tem mais o seu lugar organizadinho, bem feito, bem demarcado, que já receba de antemão. Quem tem medo busca segurança. E é isso que a extrema-direita oferece. Então, hoje, objetivamente, com a ascensão de um conservadorismo gigantesco, por causa desses elementos que eu estou falando, as pessoas, a religião muito forte, setores como o setor do segmento evangélico consolidados de forma muito forte, existe então essa polarização afetiva, que é o quê? A pessoa se predispõe por questões sentimentais, por questões de identidade, por questões afetivas, a ter um lado anteriormente já estabelecido. Então a polarização afetiva é uma tomada de posição anterior, não a partir de projetos de políticas públicas, não a partir da razão, mas a partir de um sentimento afetivo, de se colocar num lado do espectro político a partir dos valores que foram construídos. Eu
acho que eu amo a família, eu amo Deus, eu amo a pátria, então eu olho quem é contra. Ah, são eles, então eu sou contra eles. Então não há racionalidade. O foco é na identidade. Quando se perde a racionalidade no debate, a questão afetiva é que importa. Então, polarização afetiva é isso, é quando eles não vão querer nos ouvir. Vai ter segmentos da sociedade que não vai querer te ouvir. Não vai querer, saber por que você. Que lado tu tá? Ah, tu tá do lado do Lula? Não quero te ouvir. Ah, tu tá no lado do Bolsonaro? Não quero te ouvir. Dos dois lados. Então nós temos que entender quais os desdobramentos disso numa eleição proporcional. Vamos pro próximo bloco? Então, quais os desdobramentos disso numa eleição proporcional? Gente, a questão é prática objetiva. Um setor muito grande da população brasileira já vai estar posicionado por questões afetivas, mas vai estar, seja propenso ao lado da esquerda ou seja propenso ao lado da direita. Os candidatos que quiserem sair na frente, quiserem se posicionar bem para ter uma base sólida no início, para talvez aumentar um pouco mais, é quem se posicionar desde o início sabendo qual é o espectro que quer se colocar. Não adianta querer falar com todo mundo. Esta é a questão. Ao organizar a tua comunicação, ao organizar a tua mensagem, tu tem que saber que campo tu quer te dirigir. Quem tentar falar com todos, anotem isso, meus amigos, anotem, vai perder. Numa sociedade polarizada, o neutro perde espaço. O isentão vai ser substituído, porque se eu tenho um lado, por mais que eu goste de ti, ele pode te conhecer o teu candidato, e ele vai olhar, tá, tudo bem. Mas quando ele for olhar para o lado, ele vai ver assim, eu me identifico com aquele ali. E é ele que eu quero. Então assim, não seja neutro, não seja isento, tenha lado. Por óbvio que tem que construir esse lado a partir da realidade, das pautas que se relacionam com aquele segmento que tu quer representar, mas não dá para ser uma geleia, para ser algo que não tenha conteúdo. Eu quero deixar bem frisado, quem tentar falar com todo mundo vai perder as eleições. Tem que se ter foco na construção da identidade do candidato, no posicionamento político do candidato e no eleitor que ele quer. E construir uma mensagem adequada que transmita o projeto de forma clara, a partir da conjuntura específica que a gente está vivendo, para o eleitor que a gente quer. Ou seja, foco no eleitor certo. Esta, na minha opinião, é a chave para construir uma candidatura que tenha realmente competitividade em 2026. Eu elaborei um guia de planejamento, organização e execução de campanha. Ele está aqui no link, depois, se tu está entendendo que essa eleição realmente é importante, que tu precisa te organizar, depois tu acessa para tu ver todo o projeto que eu apresento nele, porque na verdade ele busca sistematizar e organizar uma tática para esse momento eleitoral importante. Eu sistematizei nesse guia 3 dimensões. A dimensão política, que é a principal, por óbvio, que dá o todo. A dimensão organizativa, para botar o que é projeto em ação. E a dimensão técnica, para pegar o que é de mais moderno, mais importante, mais atualizado para a comunicação, para vários segmentos para chegar ao eleitor certo. Depois tu olha lá que vale a pena. E tu só vai chegar no eleitor certo se tu estiver bem posicionado. Por isso que na primeira fase de campanha, tu deve estar sabendo disso, que existem fases de campanha e tu deve saber qual é a fase da campanha que tu está agora. E tu tem que saber o seguinte, o posicionamento do candidato, da candidatura é fundamental. Tem que ser um posicionamento político claro, objetivo e vinculado à realidade das pessoas que a gente quer chegar. Não adianta ficar com teses do além. Existem 3 pautas que, na minha opinião, tem que estar a partir da identidade do candidato, por óbvio, mas que tem que estar na linha de frente dos candidatos da esquerda, gente. Nós temos, sim, a taxação dos super ricos é um ponto que tem um grande apelo hoje na maioria da população. O fim da escala 6x1 é indiscutível a importância disso, e vocês têm que absorver isso. E a questão da gratuidade do transporte municipal. Gente, transporte público municipal de qualidade é gratuito. Isso vai estar, inclusive, provavelmente, tudo indica,
no plano de governo do Lula. Esses 3 elementos dialogam com setores que a esquerda quer representar. Se tu for um representante sindical, a escala 6x1 vai cair como uma luva para tu fazer o debate, inclusive chegar em segmentos como os comerciários, por exemplo, que não estão nos sindicatos, infelizmente, a gente sabe da realidade, mas tu tem como chegar na discussão com eles a partir de oferecer uma outra escala de trabalho, onde eles têm a direito à vida, direito à família, e tu coloca em xeque a própria discussão que a direita faz de família. Que tipo de família eles defendem? Então, por isso que a questão é importante tu saber qual é a identidade, saber qual é o eleitor e saber qual é o posicionamento político e levar isso de forma adequada. Então a questão fundamental é a gente entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, a importância das eleições, a realidade complicada do ponto de vista político, onde um conservadorismo está gigantesco, onde existe a ascensão de setores da extrema-direita com muita força, e como nós vamos nos portar nesse processo para ter candidaturas competitivas. Nós temos que aumentar o número de deputados e senadores também, mas aqui nós estamos falando de deputados. Porque a próxima eleição pode definir o futuro do Brasil, gente. É um ponto fundamental a gente ter um compromisso, uma responsabilidade, e organizar candidaturas competitivas é uma tarefa fundamental no próximo período.